pecado ele globalizou mais. Você acha que as pessoas que viveram nas décadas anteriores tinham essa mesma sensação? Ou não? A gente realmente é uma geração que parece que o pecado está mais aflorado, parece que a gente luta mais do que antes dos nossos pais, avós, bisavós, as pessoas que viveram em outras gerações? Então, 2 pontos. Primeiro que você chamou, né, essa nossa geração globalizada, né? Esse é um outro nome para a pós-modernidade. A gente, os primeiros autores vão chamar de geração globalizada, outros vão chamar de geração pós-moderna, outros vão chamar de geração hipermoderna. Você tem uma série de nomenclaturas que você pode usar para essa geração que nós estamos. Mas referente a especificamente essa questão do pecado, né, como se essa geração lida de uma maneira diferente com o pecado do que lidavam gerações anteriores, eu penso que assim, lida de uma... Eu não digo nem assim, lidar, mas é a questão de, a sensação de que parece que a nossa geração é a mais difícil do que as gerações anteriores, entendeu? Entendi. Então, obrigado, querido. Eu não sei se ela é mais difícil ou ela é mais fácil, mas ela é diferente. E por ser diferente, a gente precisa fazer análise entendendo que são diferentes. A experiência da igreja é uma loucura, porque se a igreja é um extrato da sociedade e essa sociedade muda, a igreja vai mudar. Então, uma senhora de idade que foi chamada a atenção, ou quem sabe até recebeu uma determinada disciplina eclesiástica por causa de uma determinada vestimenta, essa senhora hoje está sentada na igreja, vendo a irmã lá na frente com a vestimenta que ela foi disciplinada, aí incoerência e a vestimenta dela sendo a vestimenta padrão de todas que estão lá na frente, por exemplo. E aí você pode pensar assim, poxa, pastor, e aí, não estaria errado isso? Talvez não. Porque se a sociedade muda, naturalmente a igreja vai mudar. Só que a igreja, da mesma maneira como o direito, ela nunca pode estar à frente da mudança da sociedade. Ela sempre vem depois, ela sempre estará atrasada. Porque ela sempre dá uma resposta à mudança da sociedade. Sim. Então ela nunca pode se antecipar. Isso. Ela sempre vai esperar a mudança acontecer e aí então vai se posicionar. Sempre será acusada de ser conivente ou lenta nessa mudança. Mas ela é lenta por uma questão ontológica, de essência. Ela é para ser lenta. Ela responde. Talvez também pelo medo dessa modernidade, trazer algo de pontos negativos, como você falou, tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? E tem, cara. O lance, para ser muito assim direto com vocês, se a igreja não dialogar com as mudanças que a sociedade apresenta, ela vai se tornar irrelevante para a sociedade atual. E essa minha fala, ela talvez para alguns seja muito pouco popular, isso que eu estou dizendo aqui. Porque alguns vão dizer assim, não, pastor, a igreja é a igreja se mantém como deve ser. Só que a gente precisa entender que se Deus me chamou para pregar o evangelho, ou seja, para apresentar o evangelho, o que é evangelho? Paulo vai dizer em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é? Então, é o poder de Deus para salvar o perdido por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então, se eu tenho que apresentar o evangelho, e eu quero apresentar o evangelho para pessoas que conhecem o evangelho, isso não é evangelismo. Não é? O máximo que eu posso fazer com alguém que já conhece o evangelho é discipulado. Mas eu só faço evangelismo com quem não conhece o evangelho. Se eu quero apresentar o evangelho para quem não conhece o evangelho, eu preciso falar a língua que ele fala. Do contrário, eu sou irrelevante. Eu sou irrelevante. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e entrei numa loja de sapatos. E tinha um brasileiro nessa loja. Eu estava lá no fundo da loja e daqui a pouco comecei a ouvir uma gritaria. E aí eu vim mais pra frente da loja, que é onde ficava o caixa. E esse brasileiro estava gritando, né, na maior das alturas, 42! Eu quero 42! E aí eu dei risada lá na hora e brinquei, ó, não adianta você gritar, ela não vai entender, né? Primeiro que o tamanho de sapato nos Estados Unidos não é igual ao do Brasil, né? É verdade. E segundo que ela não fala português, não adianta eu falar alto. É igual quando você tá com um surdo e você começa a gritar, ele é surdo, não adianta, entendeu? Quer soltar alguma piada? Então, essa brincadeira, né, ou seja, dessa falha de comunicação desse brasileiro lá na loja de sapato fora do país, é às vezes o que acontece com a gente falando às novas gerações. Então a gente quer usar aquilo que deu certo pra gente
pro outro e diz assim, velho, tem que dar certo com ele. Se deu certo comigo, mas não é, vocês não são mais os mesmos, entendeu? Então, o que eu acho é que nós precisamos dialogar. Sim. Ah, mas e aí, como é que a gente vai dialogar sem perder a essência? E para aqueles que são tradicionais ao extremo, quando você falou assim, precisamos falar a língua do outro, se adaptar, parece que desse que é tradicional, né? Ao extremo que eu digo, porque tradicional não é algo ruim. Isso, né? Legal. Não é algo ruim, mas o tradicional ao extremo, essa sua fala, ele entende que você também está querendo se corromper como ele. Perfeito. Né? Aí a gente vai ter uma série de exemplos na palavra de Deus, mas do ponto de vista espiritual, mais forte é do Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Né? Ele se diminuiu, ele se encarnou em nós, ele foi um missionário transcultural, Jesus Cristo, quando veio pra cá. Se misturar, fosse se perder, então o primeiro perdido seria Deus. Exatamente, perfeito. E aí você vai ver na figura de Paulo, que é o missionário do Novo Testamento, né? Ele indo para locais diferentes, usando linguagens diferentes. Ele chega lá no Areópago e diz assim, o Deus desconhecido, né? Que eles tinham uma estátua do Deus desconhecido. Pronto, então vamos chamar esse Deus desconhecido do Deus de Israel. Né? Ele pega ali a cultura grega para poder pregar uma cultura que é judaica, né? Que era do Deus que ele cria. Então, essa adaptabilidade, essa contextualização, essa é a palavra da mensagem, ela sempre foi feita, deve ser feita e deve continuar sendo feita para que Jesus volte e a gente pregue o evangelho para toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando você vem para a pós-modernidade, você está lidando então com pessoas que são de outra tribo. Lembra que a gente falou do lance da aldeia, né? Então, de outra tribo. E outra, como o nome diz, elas são tribais. Quando você convence um, dois, esse um, dois vai trazer outros 3, 4, porque eles vão se ajuntando, eles são tribais, não é? Para a pregação do evangelho. Aí vamos ao ponto, né? Então, pastor, beleza, mas como é que a gente faz isso sem mexer naquilo que é sagrado para nós, né? Que não é negociável para nós? Ora, a centralidade da mensagem do evangelho está em Jesus Cristo. Quando a gente falou há pouco da crise da modernidade, né? Eu não quero nem religião, e também não quero nem ciência, onde é que eu acho, então, esse ponto comum? Cristo. A figura de Cristo é, então, o grande segredo, né? A grande chave para conseguir alcançar a pós-modernidade. Por quê? Eu não estou falando de normas, eu não estou falando de instituições, eu não estou falando de prédios, eu estou falando de uma pessoa. E essa pessoa tem uma série de características. E ela torna isso leve. Gente, não tem ponto de correr. Se eu tô falando com alguém que é de uma igreja, líder de uma igreja, quando você tem... A nossa igreja no Brasil, ela tem origem moderna. Então, quando eu tiver que evangelizar alguém que é moderno, o caminho é mais curto. É curto. Sim. Porque eu tô apresentando algo pra alguém que já fala aquela mesma língua. Então é simples. Sim. Né? Agora, se eu quero fazer esse evangelismo com alguém que é pós-moderno, que é alguém que é de uma nova geração, não tem ponto de correr, vai ser mais trabalhoso. Você vai ter que dar uma volta maior para chegar no mesmo ponto. Como é que você faz isso? Relacionamento. Por exemplo, eu falo da minha experiência, eu sou pastor. Apesar de ser jovem, a minha função traz uma áurea de autoridade, coisa do tipo. Então, por exemplo, quando eu me achego a adolescentes e jovens, a primeira coisa que eu faço é, quando alguém não me conhece, eu nunca me apresento como pastor Túlio. Eu me apresento como Túlio. Porque a própria figura pastoral... se apresenta como senhor, né? Como senhor, A própria figura pastoral, ou figura de autoridade, ela é algo que a nova geração rechaça. Não é? Então... E a nossa geração, o nome pastor já não é algo que... É algo assim, um nome tão positivo, né? Isso, pelo fato ainda tem isso, ainda tem isso. Tá manchado. Claro, ainda tem isso, mas eu digo assim, você pega as gerações mais antigas, se o cara é advogado, se o cara é médico, o cara se apresenta como doutor. Talvez os mais jovens já não façam mais isso. Você está conversando com um advogado ou com um médico, ele não vai se autodenominar doutor numa fila da padaria. Ele vai dizer, tudo bem, prazer, Carlos, Lucas. O cara não, doutor Carlos, não vai fazer isso. Porque as novas gerações, elas já acham tosco, né? Essa tentativa de autoafirmação com posição que se ocupa. Então, por exemplo, quando eu me achego a adolescentes e jovens, cara, a última coisa que eu quero que faça é atrelar isso. Eu quero me apresentar como um amigo. E aí eu sento e converso com o cara e falo, e aí, mano, beleza? O cara fica, caramba, esse cara é pastor e tá me chamando de mano. Né? Pra ele, meu Deus, tal. Mas a primeira coisa que eu quero criar ali, ponte, amizade, confiança, proximidade.
E aí, óbvio, eu não vou saber falar tudo que é da geração dele, mas com certeza a gente vai achar um ponto em comum. Daqui a pouco o cara fala de uma banda lá que eu conheço, eu falei, essa banda é legal, o segundo CD eu acho melhor, sabe? E você vai criando pontes